A palavra de Deus nos ilumina, a palavra de Deus nos direciona onde precisamos chegar. A palavra de Deus nos dá um norte, um rumo, e é a forma humana que Deus encontrou para estar no meio de nós, através de sua palavra. E essa palavra fez muita diferença na vida dos santos, que nós celebramos ontem. É importante refletirmos sobre os santos. São aqueles que, assim como nós, passaram por esta terra, pisaram este chão. No entanto, com o coração cheio do amor e da misericórdia de Deus, também amaram os irmãos e irmãs e se dedicaram a várias causas humanas necessárias. E a vida dessas pessoas serve hoje de exemplo para nós. Colocar um santo no altar não é sinal de honra, de distinção, não é sinal de glória. Nós talvez podemos olhar assim, distanciar-nos dos santos, fazermos a nossa oração de intercessão a eles, pedindo para que eles possam interceder por nós. No entanto, os santos são pessoas próximas que viveram como nós, que passaram pelas dificuldades que nós passamos, que nós vivemos, que no entanto encontraram uma outra solução, uma outra resposta. E esta resposta está centrada, focada e pensada no amor de Deus. Isso faz de uma pessoa santa. Não é a glória do altar, não é ter uma imagem dela, mas é o exemplo da vida dela. E é por isso que nós temos imagens em casa. Nós não veneramos, nós não adoramos aquela imagem, aquele objeto, mas sim a lembrança que aquele santo, que o exemplo da vida daquele santo faz em nós. E é por isso que quando rezamos e pedimos a intercessão de um santo, a intercessão desse santo para nós especialmente está no exemplo de santidade que essa pessoa viveu, ou seja, a maneira divina de viver no meio da humanidade. Esse é o exemplo que nós aprendemos dos santos. E o maior de todos os exemplos, não só de um, de outro, desse ou daquele santo, mas de todos os santos, é que, em primeiro lugar, está a preocupação com o próximo. Trocando em miúdos, o primeiro mandamento da lei de Deus. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Os santos são aqueles que colocaram a sua vida de lado para colocar o outro em primeiro lugar. Abriram mão de coisas para a sua própria vida, para que o outro tivesse a oportunidade de ter, aquele que mais necessitava. E é justamente do jeitinho que Deus vem falando e mostrando em toda a história da salvação, em que Ele faz maravilhas, não nos grandes, não naqueles que têm o poder nas mãos, Ele faz maravilhas nos simples, nos humildes. Ele faz maravilhas através da vida das pessoas que talvez não têm condições nenhuma, seja intelectual, seja financeira, mas faz da vida desta pessoa uma condição total da experiência e da vivência do reino de Deus. É por isso que no evangelho de hoje Jesus vem dizer aos fariseus, porque os fariseus eram aqueles que estavam à frente do povo, estavam ali para instruir, para levar conhecimento e sabedoria da parte de Deus para o povo, e dizia justamente para os fariseus: quando vocês forem dar uma festa, não chamem as pessoas ricas, importantes, mas chamem os mais necessitados, os cegos, os leprosos, os coxos, os mudos, os surdos, que naquela época, na época de Jesus, eram excluídos da sociedade, porque eram consideradas pessoas pecadoras. O problema físico
fazia com que esta pessoa fosse excluída do meio da sociedade, do meio do convívio, e vivia à margem da sociedade. E Jesus vem dizer justamente para aqueles que eram os mestres da lei, que olha, o importante não é aquilo que você faz, não é a recompensa que você pretende receber da obra que você faz. O importante é o que está dentro do seu coração, que somente Deus conhece, a intenção que somente você e Deus sabe, pela qual se dedica. Por isso, de nada adianta nós fazermos tantos gestos de caridade, se não o fazemos de coração. E quando se faz de coração um gesto de caridade, isto é uma oração. É por isso que a fé sem obras, ela é morta. Nos diz o mesmo São Paulo que falou hoje à comunidade de Filipenses. Que o importante daquilo que nós fazemos não é o que nós queremos receber novamente, em retribuição àquilo que nós damos, mas aquilo que nós damos gratuitamente. A palavra de Deus, o caminhar do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, é repleto de exemplos desta forma. Por exemplo, Jesus valoriza muito mais a moeda pequena que a viúva deposita, que era a única oferta que ela tinha, do que as oferendas de tantas pessoas importantes que tiravam daquilo que não lhe fazia falta. Muitas vezes, a caridade, para acontecer, precisa que nós nos abandonemos, deixemos-nos de lado, para que o bem maior possa acontecer. E assim viveu a pessoa de Jesus Cristo. Deus, feito homem no meio de nós, assim ele viveu. Ele abriu mão de sua própria vida, em razão de todos nós. Ele entregou a sua própria vida por cada um de nós. Não fez conta do maior presente que Deus havia dado a ele, de viver, de ter a condição de viver, mas entregou a sua vida por nós. É Deus que se entrega por nós. É por isso que Paulo, quando fala aos Filipenses, ele fala justamente isso, que nós não devemos nos preocupar com as recompensas, não devemos nos preocupar com aquilo que se apresenta e é tão importante a olhos humanos. O mais importante é a caridade, é o bem, a partilha, a humildade que nós vivemos no relacionamento uns com os outros. Isso é o mais importante, isso que faz com que a comunidade cresça. Não são as glórias que eu conto de mim mesmo, não são as vantagens que nós temos pelaquilo que nós fazemos, porque se um dia, depois da nossa morte, assim como os tantos irmãos e irmãs já morreram, faleceram e estão junto de Deus, se assim for, da vontade dele, estaremos. Mas estaremos não porque nós queremos estar lá, porque nós achamos que merecemos estar lá, mas estaremos porque Ele vai nos levar até a sua presença. Ele vai nos conduzir até Ele e nos deixar diante dEle, porque Ele nos dá esta graça. E se é de graça que recebemos tanto amor de Deus, se é de graça que Ele entrega a vida de seu próprio Filho por nós, por que não, aos poucos, na nossa vida, instante a instante, minuto a minuto, dia por dia, nós irmos também vendo o que nós podemos fazer para sermos pessoas melhores, não buscando uma recompensa, mas sermos pessoas melhores para que o mundo seja melhor, para que nós sejamos pessoas melhores, para que a convivência dentro da nossa casa seja melhor. Aí nós não estamos buscando o nosso próprio interesse, estamos buscando o interesse do outro, daquele que vive ao meu lado. Quando eu luto e busco por um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano,
Eu não estou lutando por mim mesmo, mas eu acabo recebendo e sendo retribuído por isso, porque eu também vivo no mundo melhor, eu também partilho de um mundo melhor. Então o movimento que fazemos é o amor, a esperança, que brotada dentro do nosso coração, gera tanta coisa bonita no meio do mundo, não somente para mim, mas para o meu irmão e para a minha irmã. Assim foi, a exemplo de tantas pessoas, a grande mãe de Jesus, Maria Santíssima. Uma simples jovem de Nazaré, que estava se preparando para viver a sua vida, assim como tantas mulheres viviam, foi chamada da simplicidade e da humildade dela para ser a mãe do Redentor. E ela sabia que não era digna, ela sabia disso. No entanto, Deus a fez digna, não foi ela mesma, foi Deus. Assim deve ser conosco. Não somos dignos, Deus nos faz dignos de recebermos o seu amor. Que ela do céu, junto com todos os santos e santas, junto com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, fazendo parte desta pátria triunfante no céu, interceda a Deus por nós. Amém.